Bom dia, pessoal. Antes de falar sobre o projeto, deixa eu me apresentar. Eu sou o Jorge Alvarenga, sou engenheiro de Machine Learning, já tenho aproximadamente 3 anos. E na área de dados, né, como analista de dados, né, eu tenho uma bagagem um pouco maior. Sou formado em ciência de dados, terminei agora minha pós-graduação em engenharia de software. A ideia aqui é a gente criar um projeto, né, onde a gente aborde os principais tópicos, né, da parte de Machine Learning focado em LLM. A ideia é criar um projeto que seja útil, né, um projeto que prático, que possa ser utilizado por diversas pessoas, não só aquele testezinho de bancada simples ali sobre determinados pontos em si, tá bom? A ideia aqui é a gente criar um agente, esse agente ele vai ser um assistente, ele vai ser um assistente de produtos, né? Eu escolhi um fabricante específico por já ter trabalhado com a linha deles antes, né? Que é a Intelbras, então ele vai ser um assistente de produtos da Intelbras, onde ele vai ter em sua base de dados, né, praticamente quase todos os produtos da Intelbras, e ele vai conseguir tirar a dúvida que o usuário tenha sobre aqueles produtos, tá bom? Eu fiz um escopo aqui do projeto, que a gente pode entender um pouquinho melhor o funcionamento dele. Antes de falar sobre o assistente em si, né, deixa eu explicar a base de dados que está por trás dele, né? Como a Intelbras ela não tem uma API ou algo do gênero que possa me dar informações sobre o produto, então eu mesmo criei ali a nossa base de dados. Que eu fiz, pessoal? Eu criei um robô, onde esse robô faz um web scraping, né? Ele faz uma raspagem de dados ali do site da Intelbras, onde ele pega as principais informações sobre os produtos, né, da Intelbras. Ele pega o nome, pega o modelo, pega o link do manual, pega as imagens, faz todo esse processo e ele cria ali e adiciona num banco de dados, né? Esse banco de dados eu utilizei o Postgres por ser um excelente banco de dados, né? E é, banco de dados SQL tradicional. A ideia aqui é a gente centralizar as principais informações sobre o produto, né? E é onde o LLM vai ter acesso ali, por exemplo, ao link do manual, todo esse processo. A partir do manual, pessoal, eu já fiz o processo ali de transformar o PDF em Markdown, né? Eu utilizei o Docklin, né? Que é uma ferramenta muito interessante para fazer esse processo. Já fiz essa parte. O PDF é um arquivo que o LLM tem certa dificuldade de categorizar, fazer todo esse processo. O Markdown eu posso fazer, né, a filtragem, todo esse processo por subseção, em vez de fazer só o chuck, enfim, tem algumas vantagens em trabalhar com Markdown do que trabalhar com PDF. Então eu utilizei a ferramenta do Docking para fazer essa conversão ali de Markdown, para aí sim a gente fazer o nosso RAG baseado em Markdown, tá bom? Então é através de todo esse processo aqui que a gente criou a base de dados para que o nosso SLNM possa consumir, tá bom? Agora vamos falar sobre o nosso assistente, né? O nosso assistente, ele vai ter um input. Esse input vai ser uma mensagem, né, tradicional. A ideia depois é criar uma API, né, que você possa consumir usando a API de forma simples e prática. Mas nesse primeiro momento eu vou utilizar o Streamlit, né, para a gente ter uma interface gráfica e você poder fazer o teste e usar aí é, esse assistente, tá bom? Aqui a gente utilizou uma técnica bem convencional, né, de roteamento. A ideia é quando o usuário mandar a primeira mensagem, o nosso agente ele faça o roteamento dessa mensagem, né? Para evitar o custo excessivo de tokens para uma mensagem que, por exemplo, era só um bom dia, né? Só um boa tarde. Então, por exemplo, se o usuário mandar uma mensagem de bom dia, ele vai ir por esse caminho de saudação, o LLM vai responder a ele e vai enviar a mensagem para o nosso usuário. Ah, não, o usuário ele quer saber mais sobre o contato de quem fez esse assistente porque quer fazer um assistente para a empresa dele. Então ele vai vir pela rota de contato, né? E aí vai passar os dados de contato, no caso os meus dados, né? Vai passar algumas informações, nome e etc. E vai enviar essa mensagem ali para o usuário. Ah, não, ele quer saber mais sobre o assistente, de como ele foi feito, né? Como é que ele tira essas informações. Então ele vem para a parte de assistente, né? Que aí ele passa as informações do assistente, né? Formula ali baseado na pergunta dele e manda uma resposta baseado nas informações desse assistente. Beleza, agora vamos para a parte de suporte, né? Onde realmente é o coração aí do projeto, do nosso assistente, né? No caminho de suporte, né? Primeiro papel que ele vai fazer, que isso a gente vai fazer, é identificar o produto. Então ele vai identificar o produto. Por exemplo, eu quero
tirar uma dúvida sobre uma câmera da Intelbras. Então, em vez de pegar tudo, eu quero saber a resolução da câmera VHL. Em vez de pegar ali toda a mensagem, ele vai ver o que é realmente o produto, qual é o nome do produto que ele quer tirar a dúvida, e através desse nome desse produto, ele vai ir lá no nosso banco de dados que a gente criou, né, com a raspagem lá em cima. Ele vai pegar as informações principais desse produto, o link do manual, dados, né, imagem, vai pegar o descritivo da câmera e etc, né, do modelo em si. A partir daí, pessoal, essa parte aqui, ela é opcional. Porque ela só vai ser rodada uma vez, tá, gente? Porque como são mais de 1000 produtos que a Intelbras tem, né? Ficaria difícil eu fazer já o banco de dados, rodar ali em todos os produtos dele. Então, o que ele faz? Ele faz a criação conforme a pessoa vai perguntar. Então, ele perguntou sobre a câmera VHL, ele vai criar uma vez só esse banco de dados aqui, né, essas informações vetoriais sobre aquele produto e vai popular o banco de dados vetorial, tá bom? Então, se eu já fiz alguma pergunta sobre a VHL, ele vai pular essa parte e vai direto para cá, tá bom? Então, aqui é só para facilitar aí a criação do RAG. Então, criou o RAG, ele vai para o RAG em si, né? Ele vai pegar a pergunta do usuário, né? E vai procurar no manual daquele produto informações que possam ser relevantes para a resolução da dúvida do usuário. Após ele conseguir essas informações, ele passa para o agente. Esse agente ele vai reformular a resposta já com as informações do RAG, já com as informações do produto e vai reformular a melhor resposta e enviar ali para o nosso usuário. Tá bom, gente? Então, esse é o projeto. Esse projeto aqui já está finalizado. Eu criei um arquivo Docker, eu subi ele para produção numa VPS que eu tenho para teste e eu disponibilizei ele através do Streamlit, né, que é uma interface de usuário amigável ali para que a gente possa estar trocando mensagens com esse nosso assistente, tá bom? Eu vou estar encaminhando para vocês o GitHub do projeto e eu vou estar também encaminhando o link, né, para que vocês possam utilizar o chatbot. Claro, esse projeto aqui precisava ser trabalhado algumas coisas a mais. Eu queria colocar aqui um servidor, por exemplo, MCP, para mostrar o funcionamento dessa tecnologia que está sendo bem falada aí. Mas como eu estava com medo de perder o time aí para essa vaga, eu tentei fazer ele o mais simples possível, tá bom? O ideal aqui também era a gente colocar uma camada para fazer refinamento, para ver se a resposta está realmente atendendo lá a exigência do cliente. Mas a ideia aqui é a gente fazer um MVP simples, rápido e eficiente aí para vocês, tá bom? Essa aqui é a interface nossa, tá bom? Eu vou reiniciar ele aqui para que a gente possa estar acessando ele. E eu posso, por exemplo, fazer uma pergunta aqui sobre a câmera VHL, né? Qual a resolução da câmera VHL 1220? E aí ele vai me responder. E ele respondeu: a câmera VHL possui uma resolução de 2 megapixels, oferecendo uma imagem de alta definição com qualidade Full HD. Se eu for aqui na Intelbras e botar VHL 1220, a gente vai conseguir ver logo de cara que ela tem uma resolução Full HD. A gente pode perguntar outras coisas, por exemplo, qual o protocolo que essa câmera fala, né? Eu posso vir aqui nele, qual o protocolo que essa câmera fala. E aí ele vai lá no manual, pega as informações e joga pra gente, tá vendo? A câmera VHD utiliza a tecnologia CVI, que é a própria tecnologia da Intelbras. Ela não suporta os protocolos HD, HDTV e analógico. Para isso, a gente tem, por exemplo, as câmeras de modelo VHD, por exemplo, a VHD 1220. Qual protocolo ela fala? A gente já está mudando o modelo, né? E aí ele vai obter as informações sobre o modelo da VHD. E aí ele coloca aqui, ó. Resumindo, a VHD usa principalmente protocolos compatíveis com a tecnologia CVI, HD, TVI analógico. Ou seja, a VHD ela já é mais completa nessa questão de protocolo do que a 1220.
Ah, eu quero saber sobre o gravador. Aí a gente tem é, o que é o MHDX1204, que é um DVR que faz a gravação dessas câmeras de segurança. E aí ele me passa, ó, o MHDX1204 é um gravador de vídeo inteligente com capacidade para 4 canais. Então, se eu vier aqui na Intelbras e botar aqui o MHDX 1204, ele vai passar aqui as principais informações que o nosso assistente disse. Então, pessoal, a ideia do projeto é esse. A ideia aqui é realmente a gente ter acesso a diversos produtos da Intelbras, tá bom? E eu vou estar encaminhando para vocês o link, né, desse projeto já em produção, né? A gente está usando o Docker aqui, uma VPS, para que vocês possam fazer o teste aí e todo o código desse assistente vai estar no GitHub também, tá bom? Eu queria fazer algo mais elaborado, eu queria botar um servidor MCP, né, para mostrar essa tecnologia mais recente, queria colocar um refinamento ali na mensagem, mas eu fiquei realmente com medo ali de perder o time, acabar perdendo essa oportunidade aí, tá bom? Mas qualquer coisa eu estou à disposição e fico no aguardo do retorno de vocês agora, tá bom? Um abraço aí e um bom dia.